Deixar ou não deixar a criança na creche? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Vamos lá. Eu me deparei com essa dúvida e com essa situação no meu primeiro filho. E eu fiz algumas reflexões que me ajudaram a tomar essa decisão. Uma que, por força maior, eu estava trabalhando, né, gente? Então eu não tinha muito o que escolher. Mas se era para colocar em escola particular ou se era para colocar numa creche pública. Tem algumas coisas que eu observei de frente que às vezes a gente pode ter algum receio, às vezes a gente tem até um preconceito. E foram coisas, situações que eu passei, eu tive dentro de mim antes de decidir. Então eu vou compartilhar com vocês aqui e te ajudar de uma forma para você decidir, né? O meu primeiro filho, o Derek, eu trabalhava, era bem naquela questão da pandemia, e precisava voltar no presencial, precisava deixar ele, e assim, não tinha rede de apoio, gente, não dava. Minha mãe trabalha, minha sogra trabalha, todo mundo trabalha, enfim. Ok, me vi naquela situação, os dois trabalhando também, o meu marido trabalhando, não dava, né? E eu fiquei um aninho com ele, graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar com ele durante um ano, em casa, assim, home office, né? Mas aí chegou uma hora que não rendia mais, assim, eu não conseguia de trazer gente pra ficar dentro de casa, né? Eu uma conhecida, não sei o que, tava desempregada, dava uma ajuda de custo, arrumava emprego, aí eu ficava, né, não dava. E assim, essa fase de um aninho e tal, a criança quer explorar, a criança quer atenção e tudo mais, né? Aí, minha mãe e meu pai ficavam falando, põe numa creche e tal, não sei o quê. E eu tinha muito preconceito com creche, eu via as coisas que passavam no noticiário e tudo mais, e que judiava das crianças, enfim, tá. Ok. Aí, eu conversei com a tia do meu marido, né, que ela trabalhou em creche, né, e aí ela falou pra mim, ela me explicou de fato como que era o desenvolvimento lá na creche e tudo mais, e ela até me tranquilizou. Ela falou que na pública, diferente da particular, que até que ela me levantou um ponto, falou, olha, você observa que todas as desgraças que acontecem na escola particular, por quê? Não tem um filtro. Qualquer um conhecido lá, fulano, me toma meu currículo aí, ser professor, aí vai lá, enfim. Nada contra particular, tá, gente? Mas foi um ponto que me levou a refletir. Tudo aqui é reflexão. Nada de suposições, mas apenas reflexão pra te ajudar. Pensa comigo aqui. Aí eu parei assim, falei, é verdade, todas as coisas que acontecem, tudo em escola particular. E aí ela falou que lá os professores na escola pública, na creche, os professores são selecionados, eles são concursados, ou seja, a pessoa tem que se esforçar, tem que, né, pra poder, né, fazer jus para poder estar lá lecionando, cuidando das crianças. E aí ela falou da alimentação, que a alimentação ela tem uma nutricionista e tudo mais e tal. Aí isso me tranquilizou, falei, nossa, é verdade, né? Que bom, né? Que tem alguém que trabalha lá que pode estar me falando disso, né? E antes de decidir, eu fui visitar uma escola particular aqui perto. A gente foi e tudo mais, visitar. É uma escola que era, não lembro se era trilingüe ou era bilíngue, gente. Tá bom. Fui lá visitar. Cheguei lá e tudo mais, tem as crianças, tem os pátios e tal. A primeira coisa que eu observei, tudo bem, eles têm higiene e tudo mais. Eles colocaram, deram aquele paninho pra gente colocar no pé, pra poder entrar nos lugares. Vi que realmente tinha muito acolhimento e tal, não sei o que. A primeira coisa que eu entrei, que eu senti, gente, foi um cheirinho de fralda, de cocôzinho, sabe? O cheiro tava meio, né, assim. E era uma escola que tinha enfermeira lá, acho que tinha mais gente trabalhando do que criança naquele lugar. E a mensalidade era mega alta, muito alta. Eu fiquei só pensando assim, meu Deus, eu vou trabalhar pra pagar isso. E aí eu parei pra pensar, falei, nossa, não gostei muito não, assim, sabe? Era uma escola muito renomada e tudo mais. Eu olhei, eles cuidavam bem das criancinhas, assim, tudo mais, assim, a princípio, né?
que eu vi e tal, eu vi que tinha uns berçários, assim, era bem... Mas alguma coisa, né, tirando esse cheiro, o negócio do cheiro já me deixou meio com o pé atrás, assim, tava com um cheiro meio de popozinho, sabe? E aí, eu fiquei assim, putz, meu, gente, a mensalidade eu acho que era uns 2 pau e pouco. Eu falava, senhor, 2 pau e pouco, meu Deus. Aí conversando com meu pai, ele falou uma coisa muito óbvia, gente, óbvio, né? Ele falou, mas você vai pagar 2 pau e pouco pra criança não sabe nem falar o português direito? Porque era uma escola bilíngue, trilingue, enfim, não lembro. Aí quando ele me falou isso, eu falei, é verdade. Ele falou, meu, não compensa, tipo, pra criança, assim, né? Poxa, ele tá mais pra brincar e tudo mais, com 1 ano de idade, né? Depois que crescer, aí você vê, né? Aí eu parei pra pensar, poxa, é verdade, né? Então o que que eu fiz? Eu juntei essa experiência da particular, que quando eu fui visitar, achei meio assim, né? Daquele do cheirinho no popô. E da creche. Aí o que que eu fiz? Tá bom, eu inscrevi meu filho na creche. Foi bem rápido, gente. Eu não sei se é por conta da região aqui, é que não tem muita criança aqui nessa região, aqui que eu moro. E tem bastante gente aqui. E aí, eu inscrevi ele num dia pra uma escola, pra uma creche, que o pessoal falava muito. A gente vai muito de boca, gente. Pra uma creche lá que o pessoal falava que era muito bom, tal, não sei o quê. E aí, acho que uns 2 dias me ligaram de uma outra creche, que era bem mais próxima aqui em casa, porque quando você cadastra para creche, eles fazem uma busca e direciona a criança para uma creche que é mais próxima da sua região. Porque olhando a geografia precisa te favorecer para você conseguir levar a criança. Então a distância ela favorece muito. Então, tá. Aí chegou numa creche lá, nunca ouvi falar nessa creche, gente. Fui lá, dei uma visitada na creche, levei e tudo mais. Achei bem legal. Já deixei o meu filho de lá, né? Eles fazem adaptação. E aí meu filho ficou meio período, acho que durante uma semana ele ficou meio período, né? E eu fiquei meio assim, nossa, como que será que vai ser, né? Porque ele só dormia assim, eu acho que mamando no peito, né? E mãe de primeira viagem, assim, gente, a gente fica com receio de tudo. Eu fiquei com uma dosinha, né? Eu deixar o bichinho lá, chorando e tudo mais. Só que conforme foi passando o tempo, eu percebi que o meu filho, ele teve um desenvolvimento muito bom. Ele começou a ter uma autonomia melhor, né? E assim, isso me deu mais segurança. Ele comia bem, elas davam satisfação. Sempre tem as reuniões, né, de pais. E a gente ia, elas tiravam fotinho, deixava fotinho lá no caderno e tal. E como a escola pública, a creche era uma creche conveniada, né? Essa creche conveniada. E eles não deixavam a gente pegar o telefone do professor e tudo mais. Tinha que ter muita predisposição do professor de ir com a tua cara pra dar o telefone pra você, né? E numa dessas aconteceu quando a gente tava numa reuniãozinha lá, tava numa festa, né? Que eles fazem festas lá para as crianças de final de semana para os pais poderem ir e ver os trabalhinhos das crianças, né? Então a gente sempre ia. E a gente sempre ia, era sempre a gente e meia dúzia de gato pingado de pai, quase nenhum pai ia, né? Mas é muito importante ir para você saber o desenvolvimento da criança, né? E aí a gente via lá e a gente tirou foto e uma das professoras pediu, né? Ai, me passa foto, pega meu celular e tal, só não fala pra ninguém e tudo mais e tal. Aí ok, aí a gente ia lá e fazia essa camaradagem, né? De camaradagem. Mas eu percebi uma evolução muito boa, sabe? Do meu filho, as professoras, assim, fora que mudou de professora lá umas 2 vezes lá, mais ou menos, e eu ficava meio assim, nossa, gente, mudou de professora, meu Deus, e agora? Mas as professoras que estavam, elas cuidavam muito bem dele e tudo mais, do desenvolvimento, ele comeu bem. Foi muito bom, assim, sabe? Isso me tranquilizou meu coração.
tranquilizou. Até hoje o meu filho, né? O meu filho tá com 3 anos e 10 meses, mais ou menos. E aí, até hoje eu deixo ele na creche, eu deixo ele no polo de férias também, que sempre quando é janeiro ou julho, tem, nas creches, tem os polos de férias, né? Eu inscrevo meu filho, às vezes eu ficava com receio, falei, nossa, a creche, ok. Pessoal, conheço o pessoal, mas e o polo de férias? Não conheço, né? Aqui da região, eu ouço o pessoal falar muito bem, então deixei a primeira vez e tal, que eu deixei sempre depois de um aninho, porque pra mim já tá ali andando, já começa a falar um pouquinho outro, já começa a se expressar. Então, ok, aí eu deixo no polo de férias. No polo de férias, eles brincam bastante, desenvolvem, tem bastante atividade. E lá na creche, enfim. Porque assim, se eu deixasse aqui, mesmo que eu contratasse uma pessoa pra ficar aqui, não ia ter muita didática. Não ia ter muita didática. A criança ia ficar aqui, ia brincar com os brinquedinhos que tava aqui e tal. Beleza, ia estar perto da gente e tal. Não ia ter um entrosamento com as outras crianças, enfim. Essa é uma das coisas que eu pensei. E outra, né, gente, que não tinha nem condições de eu contratar uma pessoa pra estar aqui. Porque os dois trabalhando, às vezes a criança vai olhar pra você, vai querer e tudo mais, enfim. Outra coisa que eu descobri, que lá na creche, eles têm todo um cronograma, tem horário pra dormir, eles têm disciplina. Tem horário pra acordar, tem horário pra dormir, tem o horário certinho das comidas e tudo mais. Tem hora de brincar. Eles ensinam bastante as crianças, assim, sabe? Às vezes meu filho veio aqui e fala, opa, desculpa, desculpa, opa, desculpa. E assim, gente, e ele veio de lá aprendendo essas coisas, assim, sabe? Eu vejo que ele tem uma autonomia muito legal, muito legal. Eu vejo que ele fica bem feliz. Tem dia que o meu filho pede, hoje tem colinha? Hoje tem escolinha? Eu quero ir pra colinha. Então ele pede pra ir pra escolinha. Porque lá, assim, tem os amiguinhos, né? Às vezes acontece alguma coisa ou outra, gente, criança é criança. Às vezes de acontecer uma coisinha ou outra, assim, mas é normal de criança, né? Aí a gente vê que ele tem uma evolução, né? Ele às vezes quer recolher os brinquedos e tal, ele aprende a ouvir e ele gosta de fazer bagunça, pintar e tal. Gente, imagina se eu deixar essa criança aqui pintando as coisas, mas que eu não tenho muita, né, paciência de deixar pintando, né? Mas lá ele pode sujar e tal, ver as outras crianças, e lá ele se suja menos do que aqui. Eu não sei o que acontece, mas se suja menos do que aqui. E ele pinta, ele fala que pintou, que fez isso, que fez aquilo. Eles passeiam no jardim, eles plantam feijãozinho, sabe, gente, que cresce. É uma graça, assim, eles aprendem bastante coisa, assim. Coisa que comigo aqui, eu trabalhando, eu não iria dar atenção. Então, acho que prejudica a criança. Ela deve ficar só com a tela na cara na televisão. Coisa que, assim, prejudica a criança. Então, eu optei por deixar na creche pública mesmo. Que essa creche é conveniada e tudo mais. Aí até que ele mudou de creche porque fez uma transição de um outro lugar também, que tá aqui mais perto. Vamos uma creche maior. E foi muito, muito legal. Eles têm do Natal também, Dia das Crianças, tem as coisinhas para Dia das Crianças, eles ganham coisinhas bem legais, sabe? Aí meu filho sempre ganha, tipo, um conjunto de roupa, cuequinha, meinha, brinquedo. Gente, é muito legal, assim, sabe? É muito legal. E eu não preciso, assim, levar nada. Eu coloco as fraldas, as roupas deles, né? Às vezes tem a canequinha de água, mas lá eles dão tudo. E eles também entregam pra gente, dão pra gente, assim, fica lá no muralzinho, as comidas. Gente, impressionante, as comidas não se repetem. Aí é tudo completinho as comidas, é uma graça as comidas. Tem, gente, é melhor do que eu faço aqui em casa, gente. Às vezes eu faço uma comida pra comer uma coisa durante a semana, né? E lá não, é cada dia o almoço é diferente da janta, lá que eles jantam, né? E aí é assim, tudo disciplinado, bonitinho. Lá eles têm nutricionista e tudo mais, faz tudo fofinho. Então com essa minha experiência, assim,
eu continuo deixando, né, na creche. Agora o meu segundo filho, eu vou também fazer o mesmo procedimento, vou só colocar ele com depois de um aninho, né? Mas agora já fico com os macetes aí e tudo mais. Então essa é a minha experiência. No final, quem decide é você. Você sabe o melhor e tudo mais, mas pra te tranquilizar, eu passei uma experiência da creche. E a creche, ela é boa por conta disso e tudo mais, e eu acredito que nesse ponto ela até é melhor que a particular, nesses sentidos assim, que a galera é concursada, não é qualquer pessoa que entra e tudo mais. E quem sabe, né, se esse meu vídeo te ajudou. Então se inscreve aqui se você gostou. Eu vou contar sobre várias coisas, falo sobre parto, maternidade, amamentação e esse é um dos tópicos para as crianças, né? Vamos decidir aí. Então, um beijo, até mais, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!